O sol ainda não havia nascido quando as ruas do centro financeiro de São Paulo começaram a despertar. Enquanto a maioria dos executivos dormia em suas coberturas luxuosas, homens e mulheres de uniforme laranja já varriam as calçadas, recolhendo os vestígios deixados pela cidade que nunca descansa completamente. Entre eles estava Luísa Mendes, 28 anos, cabelos negros presos num coque simples sob o boné da Companhia de Limpeza Urbana. Suas mãos, antes delicadas, agora calejadas pelo trabalho árduo, seguravam com firmeza a vassoura, enquanto seu corpo esguio se movia metodicamente pela calçada. Mas havia algo diferente nela. Uma pequena protuberância na barriga que denunciava seus 4 meses de gravidez, cuidadosamente disfarçada pelo uniforme largo. Mais um dia, mais uma batalha, murmurou para si mesma, engolindo o desconforto matinal que a gravidez lhe trazia. Seus olhos, de um castanho profundo, ainda guardavam o brilho de quem um dia sonhou alto, mesmo que agora olhassem mais para o chão do que para o céu. Naquela mesma manhã, a poucos quarteirões dali, Arthur Lacerda despertava em sua cobertura triplex com vista para o Parque Ibirapuera. Aos 32 anos, era considerado um dos mais promissores empresários do mercado imobiliário brasileiro. Seu rosto anguloso e bem barbeado estampava revistas de negócios, e seu nome era sinônimo de sucesso e ambição implacável. Senhora Lacerda, sua agenda hoje começa às 8h com a reunião de acionistas. Depois temos o almoço com os investidores chineses e, à tarde, a assinatura do contrato do projeto Gran Vita. A voz de sua assistente soava pelo sistema de som ambiente, enquanto Arthur ajustava sua gravata italiana diante do espelho. Confirme minha presença em todos e avise que no almoço quero o reservado do Fasano. Nada de restaurante no shopping, respondeu secamente, sem tirar os olhos do próprio reflexo. Perfeição era sua obsessão. Em tudo. Às 7h30, Arthur saiu de sua cobertura e entrou no elevador privativo. Seu motorista já o aguardava na garagem com a porta do Porsche Panamera aberta. O trânsito da manhã era intenso, mesmo para quem transitava pelas faixas exclusivas que o dinheiro podia comprar. "Podemos tentar a Rebouças hoje, senhor?" perguntou o motorista, vendo o congestionamento à frente. "Não. Mantenha a rota." Arthur respondeu sem desviar os olhos de seu tablet, onde revisava os últimos números de seu novo empreendimento. Um condomínio de luxo que substituiria um antigo bairro residencial. "Não temos tempo a perder com desvios." Foi então que o inesperado aconteceu. No cruzamento da Avenida Paulista, um sinal vermelho forçou a parada do Porsche. Arthur continuou absorto em seus números quando uma batida na janela o fez erguer os olhos, irritado pela intrusão. "Licença, moço." Era um gari pedindo para passar com seu carrinho de lixo. Arthur mal ergueu o olhar, fazendo apenas um gesto impaciente para que o motorista destravasse as portas e permitisse a passagem. Foi então que a viu. Luísa estava do outro lado da rua, varrendo metodicamente a calçada diante de um dos edifícios que levavam seu nome. Edifício Lacerda Plaza. Ela não o notou, concentrada em seu trabalho, mas Arthur sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Aqueles olhos, aquele modo de inclinar a cabeça, mesmo sob o uniforme largo e o boné, ele a reconheceria em qualquer lugar. "Pare o carro." Sua voz saiu quase inaudível. "Senhor?" O motorista olhou pelo retrovisor, confuso. "Pare o carro!" Arthur gritou, sua usual compostura desfeita em segundos. Antes que o motorista pudesse reagir adequadamente, Arthur já estava abrindo a porta, ignorando os buzinares irritados dos carros atrás. Ele atravessou a rua quase sendo atropelado, seus sapatos italianos pisando em poças de água sem que ele sequer notasse. "Luísa?" Ela ergueu os olhos e o mundo pareceu desacelerar. O reconhecimento veio imediato, seguido por uma palidez que não passou despercebida. Seus olhos se arregalaram, a vassoura quase escorregando de suas mãos. "O Arthur." Não foi uma pergunta,
mas uma constatação carregada de 1000 emoções contidas. Eles se encararam por um momento que pareceu conter 3 anos inteiros, o tempo exato desde que se viram pela última vez. Arthur abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não vieram. Seus olhos baixaram instintivamente para a pequena saliência na barriga de Luísa, mal perceptível, mas evidente para quem a conhecia bem. Você está trabalhando. Ela o cortou, firme e atrasada. Com licença. Luísa virou-se, empurrando seu carrinho de limpeza para longe dele, mas Arthur a seguiu, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes para o homem de terno impecável perseguindo uma gari. Luísa, espere! Precisamos conversar! Ela parou abruptamente e se virou. Seus olhos agora faiscavam. 3 anos, Arthur, 3 anos de silêncio. E agora você quer conversar? Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela se recompôs. Estou trabalhando. Algumas pessoas precisam fazer isso para sobreviver, sabe? Você está grávida. Não era uma pergunta. Impressionante sua capacidade de observação. O sarcasmo em sua voz era cortante. Sempre foi um homem brilhante. Não é mesmo, Arthur? De quanto tempo? Isso importa agora? Importa para mim. 4 meses. Ela respondeu após um momento de hesitação. Agora, se me dá licença... É meu? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, e no mesmo instante, Arthur soube que havia cometido um erro terrível. O tapa veio rápido e certeiro, estalando em seu rosto com a força de 3 anos de mágoa contida. Arthur nem tentou se desviar. Parte dele sabia que merecia. Como você se atreve? A voz de Luísa tremeu, mas seus olhos permaneceram secos, orgulhosos demais para dar a ele o prazer de vê-la chorar. E você acha que depois que me deixou, eu simplesmente... O quê? Saí por aí me entregando a qualquer um? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Ela retrucou, ajustando as luvas de trabalho com dignidade. Olha, esqueça que me viu hoje. Continue sua vida perfeita e me deixe continuar a minha. Nesse momento, o radiocomunicador preso ao cinto de Luísa crepitou. Era seu supervisor, chamando-a para outra área. Preciso ir. Me dê seu número, pelo menos. Preciso processar tudo isso. Luísa deixou escapar uma risada amarga. Processar? É assim que você chama? Para mim foi sobreviver, Arthur. Algo que venho fazendo muito bem sem você. Ela começou a se afastar novamente, mas parou e olhou por sobre o ombro. Se realmente quiser conversar, me encontre onde tudo começou. Sábado, 10 da manhã. E então se foi, misturando-se à pequena equipe de garis no final da quadra. Arthur ficou ali, paralisado, o rosto ainda ardendo do tapa e a mente em turbilhão. Do outro lado da rua, seu motorista buzinava discretamente, apontando para o relógio. A reunião de acionistas, os chineses, o contrato multimilionário. Nada disso parecia importar agora. Onde tudo começou, ela havia dito. A Livraria Cultura do Conjunto Nacional, onde ele a conheceu durante o lançamento de um livro de arquitetura, quando ela ainda era estudante de design, e ele um jovem empreendedor no começo de sua ascensão. Pela primeira vez em anos, Arthur Lacerda estava sem palavras, sem planos, sem controle. E a sensação era devastadora e, ao mesmo tempo, estranhamente libertadora. Seu celular tocou insistentemente no bolso. Era sua assistente. Provavelmente para avisar que estava atrasado para a reunião. Ignorou. Seus olhos continuavam fixos no ponto onde Luísa havia desaparecido, enquanto uma pergunta martelava em sua mente. Como foi que chegamos a isso? Arthur não foi para a reunião com os acionistas. Pela primeira vez em sua carreira, simplesmente não compareceu a um compromisso profissional sem aviso prévio. Seu telefone tocava incessantemente enquanto ele dirigia. Havia dispensado o motorista após o encontro com Luísa. Precisava estar sozinho. Sem rumo definido, acabou estacionando no mirante do parque da cidade. De lá, podia ver o horizonte da metrópole que ajudara a remodelar com seus empreendimentos. Torres espelhadas que refletiam o céu, condomínios de alto padrão,
centros comerciais luxuosos, seu império de vidro e concreto. Senhor Lacerda, os chineses já chegaram ao Fazano. O Sr. Wong está perguntando se houve algum imprevisto. A mensagem de voz da assistente soava desesperada. Arthur desligou o celular completamente. Outro ato sem precedentes para um homem que vivia conectado 24 horas por dia. Ela está grávida, murmurou para si mesmo, as palavras parecendo estranhas em sua boca. Grávida de 4 meses. Sua mente, treinada para cálculos rápidos, fez as contas automaticamente. Se estava de 4 meses, a criança havia sido concebida em março, exatamente 3 anos depois que eles haviam terminado. Não havia sobreposição possível, nenhuma chance de ser seu filho biológico. A pergunta que fizera a Luísa fora ainda mais imperdoável. Percebeu. Então por que se importava tanto? Por que sentia aquela pontada de... Seria ciúme? Arrependimento? Arthur fechou os olhos e memórias que havia deliberadamente enterrado começaram a emergir. Luísa, aos 23 anos, com seus vestidos coloridos e risos fáceis, sempre carregando cadernos de desenho, seu talento para transformar espaços, sua visão única que ele tantas vezes elogiara. Você tem olhos que enxergam possibilidades onde outros veem apenas o que já existe. Ele costumava dizer a ela nos primeiros meses de namoro, quando ainda se permitia romantismos. Lembrou-se do pequeno apartamento que ela compartilhava com uma amiga na Liberdade, cheio de cores e plantas, tão diferente de seu próprio apartamento minimalista e frio. Lembrou-se das noites em que ela ficava acordada finalizando projetos da faculdade e como ele a observava, fascinado por sua dedicação. Foram 2 anos de um relacionamento que começou apaixonado e, aos poucos, foi sendo sufocado pela ambição dele. Quanto mais Arthur subia na escala do sucesso, menos tempo e espaço Luísa ocupava em sua vida. As brigas começaram pequenas, por atrasos em jantares, aniversários esquecidos, promessas quebradas. Você fez de novo, ela dissera na última noite, 3 anos atrás, quando ele cancelou a viagem que haviam planejado por meses, porque surgira uma oportunidade de negócio imperdível. Você sempre escolhe o trabalho, Arthur. Sempre. É assim que se constrói um futuro sólido, Luísa. Um dia você vai entender. Um futuro sólido para quem? Para você e seu ego, porque eu não me vejo mais nesse futuro. Não seja dramática. Não é drama, é realidade. Eu quero alguém que esteja presente, que compartilhe a vida comigo, não apenas os momentos convenientes. A discussão escalou. Palavras duras foram trocadas, feridas abertas que nunca cicatrizaram. No calor do momento, Arthur disse a frase que agora o perseguia. Se você não consegue lidar com meu estilo de vida, talvez seja melhor seguirmos caminhos separados. Minha carreira está apenas começando, e não vou abrir mão dela por caprichos românticos. Caprichos românticos. Era assim que ele havia classificado o desejo dela por um relacionamento normal, baseado em companheirismo e presença. Luísa não implorou, não chorou. Simplesmente assentiu, pegou sua bolsa e disse antes de sair: Você vai conseguir tudo o que quer, Arthur, mas um dia vai perceber que não tem ninguém com quem compartilhar. Ele não foi atrás dela. Convenceu-se de que era melhor assim, que relacionamentos eram distrações no caminho para o sucesso. Nos meses seguintes, mergulhou ainda mais no trabalho, expandiu seus negócios, tornou-se mais implacável nas negociações. Sua ascensão foi meteórica, assim como sua reputação de ser implacável. Ocasionalmente, permitia-se perguntar sobre ela através de conhecidos em comum. Soube que havia se formado, começado a trabalhar em um escritório de arquitetura. Depois, os amigos em comum diminuíram. As informações cessaram. Ele seguiu em frente, ou pensou que sim. E agora, 3 anos depois, ela ressurgia em sua vida da maneira mais inesperada possível, como uma gari, grávida, varrendo a calçada de um dos prédios que levavam seu nome. O contraste era avassalador.
Em que momento a promissora designer de interiores havia se tornado uma trabalhadora da limpeza urbana? O que tinha acontecido em sua vida para levá-la a tal mudança? E, acima de tudo, quem era o pai da criança que ela carregava? Arthur percebeu que estava apertando o volante com tanta força que seus dedos estavam brancos. A ideia de Luísa com outro homem, formando uma família, provocava nele uma dor que não sentia direito a sentir. Ela seguiu em frente. Murmurou para si mesmo: como eu deveria ter feito? Mas havia seguido. Seus relacionamentos após Luísa foram breves, superficiais, mais para manter as aparências do que por conexão real. Nenhuma mulher jamais o desafiara como ela. Nenhuma o fizera questionar suas escolhas ou prioridades. Seu telefone vibrou no banco do carona. Havia um segundo aparelho apenas para emergências. Era Marcos, seu advogado e único amigo próximo. Arthur, que diabos está acontecendo? Estou recebendo ligações desesperadas da sua equipe. Os chineses estão furiosos. Tive um imprevisto. Que tipo de imprevisto faz Arthur Lacerda, o homem mais pontual do país, dar um bolo em investidores de 200 milhões de dólares? Encontrei a Luísa. Silêncio do outro lado da linha. Marcos era uma das poucas pessoas que conhecia a história, que testemunhara o antes e o depois de Arthur. Onde? A voz do amigo soava cautelosa. Na rua. Ela está trabalhando como gari. A frase ainda soava irreal em seus ouvidos. E está grávida, Marcos. Outro silêncio, mais prolongado. Não é meu, antes que pergunte. Arthur acrescentou amargamente. Mas poderia ter sido, se eu não tivesse sido um completo idiota. Arthur, sei que deve ter sido um choque. Mas você tem um império para administrar. Pessoas dependem de você, acionistas e funcionários. Ela me convidou para conversar. Arthur o interrompeu. Sábado, na livraria onde nos conhecemos. E você vai? Como poderia não ir? Marcos suspirou profundamente. Ok, vou tentar contornar a situação aqui. Direi que você teve uma emergência familiar. Mas, Arthur, tente não fazer nada impulsivo, certo? Você construiu muito nos últimos anos. Arthur olhou novamente para o horizonte da cidade. Seus edifícios, seus contratos, suas contas bancárias, um império de sucesso e solidão. Obrigado, Kil Marcos. Te ligo depois. Desligou, ligou o carro e dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, como se tentasse enxergar a cidade pelos olhos dela, pelos olhos de quem a varria todos os dias antes do amanhecer. Onde tudo começou, ela havia dito. Não era apenas sobre o local físico do seu primeiro encontro, percebeu. Era sobre revisitar o ponto em que suas vidas tomaram caminhos tão drasticamente diferentes. Sábado parecia infinitamente distante. No pequeno apartamento na periferia da Zona Leste, Luísa chegou exausta após o turno de trabalho. O encontro com Arthur havia drenado suas energias mais do que as 8 horas de trabalho físico. Tia Lu, uma garotinha de aproximadamente 5 anos, correu para abraçá-la assim que entrou. Era Júlia, filha de sua vizinha Dona Cida, que cuidava dela enquanto Luísa trabalhava. Oi, princesa! Luísa sorriu, abaixando-se com cuidado para abraçar a menina, protegendo instintivamente a barriga. Como foi seu dia? Eu desenhei você e o bebê. A pequena mostrou orgulhosa um papel colorido onde 2 figuras de palito, uma maior e outra menor dentro da barriga da primeira, sorriam enormes sorrisos. Está lindo, Ju. Luísa beijou o topo da cabeça da menina, sentindo uma onda de amor misturada com apreensão pelo próprio bebê que carregava. Dona Cida apareceu na porta da pequena cozinha, enxugando as mãos no avental. Você está pálida, menina? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Luísa hesitou. Dona Cida era sua confidente, uma senhora de 60 anos que a acolhera como filha quando se mudou para o bairro, grávida e desesperada por recomeçar. Eu o vi hoje. Não precisou explicar quem. Dona Cida sabia toda a história. O pai do bebê? A senhora perguntou, franzindo o senho preocupada. Não, Cida. Arthur não é o pai. Luísa corrigiu gentilmente, repetindo o que já havia explicado várias vezes.
Ricardo é o pai, mas ele deixou bem claro que não quer participar. Ricardo havia sido um breve relacionamento, uma tentativa de superar Arthur que resultou em mais dor e um filho que agora criaria sozinha. A história era dolorosamente comum. Ele desaparecera assim que soube da gravidez, bloqueando-a em todas as redes sociais. Esse Ricardo é um irresponsável. Dona Cida cuspiu as palavras com desdém. Então você viu o outro, o tal empresário? Luísa assentiu, sentando-se pesadamente no pequeno sofá. Ele estava lá, no carro de luxo dele, parando bem na minha frente enquanto eu varria a calçada de um dos prédios dele. A ironia da situação ainda a fazia sentir-se exposta, vulnerável. E o pior, Cida, eu o convidei para conversar. Por que, menina? Depois de tudo que ele te fez? Ele não me fez nada, esse é o problema. Luísa passou a mão pela barriga, pensativa. Ele apenas escolheu o caminho dele, como eu escolhi o meu. Mas quando o vi hoje, todos aqueles sentimentos que pensei ter enterrado simplesmente explodiram. Júlia tinha ido para o quarto brincar, permitindo que as duas conversassem mais abertamente. Você ainda gosta dele? Não era uma pergunta. Eu não sei o que sinto, Cida. Raiva, mágoa, saudade, tudo misturado. Luísa suspirou profundamente. E tenho o bebê agora. Minha prioridade é garantir um futuro para essa criança. E o que você espera dessa conversa? Fechamento, talvez? Não sei. Luísa deu de ombros. Só sei que preciso encará-lo uma última vez, dizer o que ficou preso todos esses anos, para poder seguir em frente de verdade. Dona Cida sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos calejadas entre as suas, igualmente marcadas pelo trabalho duro. Só tome cuidado, filha. Homens como ele não mudam. Estão acostumados a ter tudo do jeito deles. Eu sei. Luísa assentiu, lembrando-se do olhar de choque no rosto de Arthur ao vê-la naquele uniforme. Não tenho ilusões, Cida. Só preciso deste momento. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Luísa colocou a mão sobre a barriga, sentindo os primeiros movimentos quase imperceptíveis do bebê. Não se preocupe, pequeno. Sussurrou para o filho que crescia dentro dela. Mamãe só está colocando o passado no lugar dele, para podermos construir nosso futuro. Mas enquanto o sono não vinha, ela não conseguia deixar de pensar em Arthur, no choque genuíno em seus olhos, na maneira como ele parecia realmente abalado ao vê-la. Por um breve momento, vislumbrou o homem pelo qual se apaixonara anos atrás, antes que a ambição o consumisse por completo. Sábado. Murmurou para si mesma. É então nunca mais. O conjunto nacional parecia exatamente o mesmo de 3 anos atrás. A livraria ainda ocupava o amplo espaço no segundo andar, com suas estantes altas e o inconfundível cheiro de livros novos. Arthur chegou 20 minutos antes do horário marcado. Pontualidade sempre fora um de seus poucos traços que não irritavam Luísa. Vestira-se deliberadamente de maneira casual, jeans e camisa de botão, sem o terno que era praticamente sua segunda pele. Uma pequena concessão, um sinal silencioso de que este encontro era diferente, que ele estava disposto a deixar o Arthur empresário do lado de fora. Caminhou até a seção de arquitetura, onde haviam se conhecido durante o lançamento de um livro. Ela era estudante e havia feito uma pergunta perspicaz ao autor, chamando a atenção de todos, inclusive a dele. Arthur sorriu levemente ao lembrar como havia usado a desculpa mais antiga do mundo, pedir indicações de livros, para iniciar uma conversa com ela. Temos lançamentos interessantes no próximo mês, se quiser deixar seu e-mail para nossa newsletter. Ofereceu um jovem funcionário, interpretando seu olhar contemplativo como interesse nos livros. Não, obrigado. Estou apenas esperando alguém. O funcionário assentiu e se afastou. Arthur consultou o relógio. 9h58. 2 minutos. Seu coração batia acelerado, uma sensação que não experimentava antes de negociações muito mais importantes financeiramente. E então, ela apareceu. Luísa usava um vestido simples de algodão estampado que abraçava suavemente sua barriga, já mais pronunciada do que há alguns dias, quando a vira com o uniforme.
Os cabelos estavam soltos, emoldurando seu rosto sem maquiagem. Carregava uma pequena bolsa de tecido e, ao vê-lo, parou momentaneamente antes de caminhar em sua direção com passos decididos. Você veio, ela disse, sem oferecer a mão ou qualquer outro gesto de saudação. Você duvidou? Sinceramente? Sim. Imaginei que alguma reunião de emergência surgiria. O comentário certeiro o fez engolir em seco. Por 3 dias, ele havia reorganizado sua agenda, delegado tarefas, ignorado ligações, tudo para garantir que nada o impediria de estar ali. Quer um café? Ele ofereceu, apontando para a cafeteria da livraria. Não posso tomar café na gravidez. Ela respondeu simplesmente. Mas um chá seria bom. Caminharam em silêncio até a cafeteria. Arthur pediu um chá de ervas para ela e um expresso para si. Encontraram uma mesa no canto, mais reservada, e o silêncio constrangedor se instalou novamente. Como você está? Ele finalmente perguntou, a pergunta soando inadequadamente genérica para a situação. Grávida, trabalhando como gari e morando na periferia. Ela respondeu diretamente, sem autocomiseração. E você? Como está o Império Lacerda? Em expansão, respondeu automaticamente, para então perceber como isso soava vazio diante da realidade dela. Luísa, o que aconteceu? Como caí tão baixo? Ela completou, um leve sorriso irônico nos lábios. É isso que quer saber? Não foi o que eu quis dizer, mas é o que você está pensando. Ela soprou o chá quente antes de dar um pequeno gole. A resposta curta? A vida aconteceu-se, Arthur. Nem todos têm o privilégio de ver tudo dar certo. Você era brilhante, tinha futuro como designer. Eu ainda sou brilhante. Ela o corrigiu firmemente. E sim, eu trabalhei em um escritório de arquitetura por quase 2 anos depois que terminamos. Estava começando a construir um nome, fazendo pequenos projetos. Então a pandemia veio, o escritório fechou, e como freelancer recém-estabelecida, fui a primeira a ser cortada pelos clientes. Arthur assentiu, lembrando-se de como seus próprios negócios haviam vacilado brevemente durante a crise sanitária, mas logo se recuperaram e até expandiram, enquanto pequenos empreendimentos quebravam ao redor. Tentei me recolocar, mas o mercado estava morto. Aceitei trabalhos temporários, usei minhas economias. Então conheci o Ricardo. Ela fez uma pausa, como se decidindo quanto deveria compartilhar. Ele parecia estável, gentil. Namoramos por alguns meses. Quando descobri que estava grávida, ele desapareceu. A forma direta como ela relatava a própria história, sem floreios ou dramatizações, fez Arthur admirá-la ainda mais. Luísa sempre fora assim, direta, honesta, sem jogos. E a limpeza urbana? Foi o que consegui. Eles têm plano de saúde, o que é essencial agora. Ela colocou a mão instintivamente sobre a barriga. E não faz muito tempo, 3 meses apenas, antes estava fazendo faxinas em casas de família. Arthur sentiu uma pontada de culpa tão intensa que quase o fez engasgar com o café. Enquanto ele aumentava sua fortuna, ela lutava para sobreviver. Por que nunca me procurou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, e o olhar que Luísa lhe lançou foi uma mistura de incredulidade e decepção. Procurar você? Depois da forma como terminamos? Para quê, Arthur? Para ouvir que minhas dificuldades eram resultado da minha escolha de seguir caprichos românticos em vez da carreira? Ele encolheu-se ao ouvir suas próprias palavras jogadas de volta como pedras. Eu fui cruel naquele dia. Você foi honesto. Apenas deixou claro suas prioridades. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Arthur olhou pela janela da cafeteria, para o movimento da Avenida Paulista lá embaixo. Tantas vidas, tantas histórias, tantos destinos se cruzando, como o deles havia se desencontrado tão drasticamente. E agora? Ele perguntou finalmente, voltando a encará-la. Qual é seu plano? Continuar trabalhando enquanto puder. Tenho uma vizinha que cuida de crianças. Ela já concordou em cuidar do bebê quando eu voltar da licença maternidade.
Luísa falava com a determinação de quem já tinha calculado cada passo. Não é o futuro que sonhei, mas é o que posso oferecer agora. Eu posso ajudar. As palavras saíram quase por instinto. O olhar que ela lhe lançou foi glacial. Não preciso da sua caridade, Arthur. Não é caridade. É... Ele hesitou, buscando as palavras certas. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Depois de tudo o quê? Você não me deve nada. Nossas vidas seguiram caminhos diferentes, exatamente como você queria. Luísa endireitou-se na cadeira, a dignidade emanando de cada centímetro de seu ser. Eu não o chamei aqui para pedir ajuda, hein, Arthur. Chamei para fechar uma porta do passado que, aparentemente, ainda estava entreaberta. Arthur a encarou, surpreendido não apenas por suas palavras, mas pela força que emanava dela. A Luísa que conhecera era determinada, sim, mas esta mulher à sua frente tinha uma resiliência forjada em experiências que ele jamais poderia compreender completamente. Você está certa, ele finalmente admitiu. Eu não tenho o direito de aparecer na sua vida e oferecer soluções, mas preciso que saiba que nunca deixei de pensar em você, Luísa. Nunca. Isso deveria significar algo para mim agora? Havia mais tristeza que hostilidade em sua voz. Provavelmente não. Arthur baixou os olhos para sua xícara de café. Mas desde que te vi naquele uniforme, varrendo a calçada do meu próprio edifício, não consigo parar de questionar cada decisão que tomei nos últimos 3 anos. Tarde demais para arrependimentos, você não acha? Talvez. Ou talvez seja exatamente o momento certo. Ele levantou os olhos para encará-la. O que você faria se pudesse mudar algo, Luísa? Ela pareceu considerar a pergunta por um momento. Nada. Porque cada escolha, cada erro, cada dificuldade me trouxe até aqui. Ela acariciou suavemente a barriga. E apesar de tudo, estou prestes a ganhar o que há de mais valioso. Meu filho. Você sabe se é menino ou menina? Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dela. Talvez o primeiro genuíno desde que se reencontraram. É um menino. Já escolheu o nome? Miguel. Ela respondeu, o carinho evidente em sua voz. Arthur sentiu uma emoção inesperada ao ouvir o nome. Ao ver o amor com que ela falava do filho que nem conhecia ainda, por um instante fugaz, imaginou como seria se fosse seu filho, se tivessem construído uma vida juntos como tantas vezes planejaram nos primórdios do relacionamento. É um belo nome, conseguiu dizer. O que você realmente quer, Arthur? Luísa perguntou abruptamente, como se cansada dos rodeios. Por que pediu esse encontro? Por que está aqui? A pergunta direta o pegou desprevenido. O que ele queria realmente? Desde o encontro fortuito na avenida, essa pergunta o atormentava. Alívio da culpa? Reconciliação? Redenção? Honestamente, não sei. A franqueza em sua própria resposta o surpreendeu. Quando te vi, tudo que construí pareceu vazio, como se eu tivesse trocado a única coisa real que já tive por uma ilusão de sucesso. E agora quer recuperar o que perdeu? Havia ceticismo em sua voz. Não tenho esse direito, sei disso. Arthur suspirou profundamente. Mas quero, de alguma forma, compensar o mal que causei. Não por mim, mas por você. Você não causou mal, Arthur. Nós simplesmente queríamos coisas diferentes da vida. Mas olhe para onde estamos agora. Você lutando para sobreviver, enquanto você tem tudo o que sempre quis, ela completou. Não é isso que dizem? Cuidado com o que deseja? O comentário atingiu Arthur como um soco. Era verdade. Ele tinha exatamente o que havia perseguido tão obstinadamente: sucesso, reconhecimento, poder financeiro. E Pace, no entanto, ao vê-la ali, grávida e determinada apesar das dificuldades, sentiu como se ela possuísse algo infinitamente mais valioso. Quero fazer parte da sua vida novamente, Luísa. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Surpreendendo a ambos, ela engoliu em seco, visivelmente abalada pela declaração. Isso é impossível, Arthur. Nossas vidas tomaram rumos completamente diferentes.
Elas podem se cruzar novamente. Por quê? Por culpa? Por arrependimento? Ela balançou a cabeça. Não são bases sólidas para reconstruir nada. E se for por amor? Ele sustentou seu olhar. E se eu nunca tiver deixado de te amar, apesar de ter sido estúpido o suficiente para deixar você ir? Luísa empalideceu, sua mão tremendo levemente ao pousar a xícara na mesa. Não diga isso. Não depois de tanto tempo. Não agora que estou carregando o filho de outro homem. Isso não importa para mim. Mas importa para mim. Sua voz elevou-se ligeiramente, fazendo com que alguns clientes próximos olhassem em sua direção. Ela respirou fundo, recompondo-se. Arthur, você não pode simplesmente reaparecer e declarar que ainda me ama, como se isso fosse resolver tudo. Eu sei. Estou fazendo tudo errado, como sempre fiz quando se trata de nós dois. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Mas algo mudou dentro de mim quando te vi naquele uniforme, Luísa. Foi como se, pela primeira vez em anos, eu enxergasse a realidade além da bolha em que vivo. Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar a sinceridade em suas palavras. O que você está propondo exatamente? Deixe-me ajudá-la. Sem compromissos, sem expectativas. Ele falou rapidamente, temendo que ela se levantasse e fosse embora a qualquer momento. Posso conseguir um emprego melhor para você, um lugar mais confortável para morar, cuidados médicos para a gravidez. Então é isso? Ela o interrompeu, um sorriso triste se formando em seus lábios. Você quer comprar sua redenção? As palavras o atingiram com a força de uma revelação. Era exatamente o que estava tentando fazer. Usar seu dinheiro para aliviar sua consciência, para preencher o vazio que sentia. Luísa sempre conseguia ver através dele. Não, respondeu finalmente. Não se trata de redenção. Trata-se de fazer o que é certo, pelo menos uma vez na vida. E o que seria isso, na sua visão? Arthur respirou fundo. O que estava prestes a dizer mudaria sua vida para sempre. Mas pela primeira vez em anos, sentia-se absolutamente certo de algo. Quero fazer parte da sua vida e da vida do seu filho, se você permitir. Não como um salvador ou benfeitor, mas como alguém que se importa genuinamente. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. E para provar isso, estou disposto a abrir mão de tudo. O que você quer dizer com tudo? Os olhos dela se estreitaram, desconfiados. Minha empresa, meu patrimônio, minha vida como a conheço. As palavras fluíam agora, carregadas de uma convicção que surpreendeu até mesmo a ele. Só quero experimentar o mundo como você o vê, Luísa. Quero entender o que realmente importa. Ela o encarou, incrédula. Você está dizendo que abandonaria sua fortuna? Por mim? Por um filho que nem é seu? Sua voz era uma mistura de choque e descrença. Isso é loucura, Arthur. Talvez seja a única decisão verdadeiramente lúcida que já tomei. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa e, surpreendentemente, ela não as retirou. Não espero que acredite em mim agora. Palavras são fáceis, mas me dê a chance de provar com ações. Como? Deixe-me trabalhar ao seu lado. Como Gary, se for preciso. Luísa riu, pensando ser uma piada. Quando percebeu que ele falava sério, sua expressão mudou para completa perplexidade. Você não duraria um dia naquele trabalho. Então me deixe tentar. Ele apertou levemente suas mãos. Se eu falhar, você nunca mais precisará me ver. Se eu conseguir, talvez possamos começar uma nova conversa. Por que faria isso? Você construiu um império, Arthur. Um império vazio. Ele sorriu tristemente. Sabe o que percebi quando te vi naquele uniforme? Que você, mesmo limpando as ruas, tem mais dignidade e propósito do que eu em minha cobertura. Luísa retirou suas mãos lentamente, seus olhos nunca deixando os dele. Arthur podia ver o conflito em seu rosto. A desconfiança lutando contra algo mais. Talvez uma faísca do que um dia sentiram um pelo outro. Você realmente abandonaria tudo? Ela perguntou novamente, como se precisasse ouvir para acreditar. Por uma chance de fazer a coisa certa? Sim, ele nunca estivera tão certo de algo. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então levantou-se devagar. Rua Siqueira Bueno,
1287. Belenzinho. Segunda-feira, 4h30 da manhã. Sua voz era neutra, quase profissional. É onde o turno começa. Se você realmente quer experimentar minha vida, comece por aí. Arthur assentiu, sentindo uma mistura de exaltação e terror. Estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo e, ainda assim, nunca se sentira tão determinado. Estarei lá. Veremos. Ela pegou sua bolsa, preparando-se para sair, mas parou e olhou para ele uma última vez. E Arthur? Traga luvas. As mãos de executivo não duram 1 hora sem elas. Com isso, ela se foi, deixando-o sozinho com uma xícara de café frio e a promessa de uma nova vida que ainda não sabia se seria capaz de cumprir. O final de semana passou como em um transe para Arthur. Após deixar a livraria, dirigiu diretamente para seu escritório, ignorando as dezenas de mensagens e chamadas perdidas. Sua assistente quase desmaiou ao vê-lo entrar, desgrenhado e com um olhar determinado, direto para a sala de Marcos, seu advogado e amigo. Preciso que prepare os documentos para eu renunciar à presidência da empresa, anunciou sem preâmbulos, fechando a porta atrás de si. Marcos, que estava ao telefone, congelou por um segundo antes de murmurar um rápido "ligo depois" e desligar. Você o quê? Perguntou, levantando-se. Arthur, o que aconteceu nesse encontro? Aconteceu que finalmente enxerguei o que realmente importa. Arthur sentou-se, inclinando-se para a frente com intensidade. Passei 3 anos construindo uma fortuna, Marcos. E no processo, me tornei o tipo de homem que não reconheço mais. Isso é sobre ela, não é? Sobre a Luísa? Marcos passou a mão pelo rosto, preocupado. Arthur, todos passamos por términos difíceis. Isso não significa que você precisa jogar tudo para o alto. Não é só sobre ela, embora ela tenha sido o catalisador. Arthur tentava organizar seus pensamentos confusos. É sobre o homem que me tornei, sobre como tratei pessoas, sobre prioridades. Marcos o estudou por um momento, então suspirou profundamente. Você está apaixonado por ela novamente. Talvez nunca tenha deixado de estar. Arthur admitiu. Mas isso não importa agora. O que importa é que prometi a ela que mudaria, que experimentaria a vida como ela vive. E como exatamente você planeja fazer isso? Vou trabalhar como gari ao lado dela. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Marcos o encarava como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Você perdeu completamente a razão. Não era uma pergunta. Pelo contrário, acho que a encontrei. Arthur sorriu, sentindo uma estranha leveza. Só pela primeira vez em anos, estou tomando uma decisão que não é baseada em lucros, expansão ou poder. Marcos levantou-se e caminhou até a pequena adega na sala, servindo-se de um uísque generoso, que bebeu de um gole só. Vamos falar sobre os aspectos práticos desse surto, disse finalmente, voltando a sentar-se. Você não pode simplesmente abandonar a empresa. Há acionistas, funcionários, contratos em andamento, sem mencionar os chineses, que ainda estão furiosos pelo seu sumiço. Não pretendo ser irresponsável. Você pode assumir interinamente enquanto preparamos uma transição. Arthur, você é o maior acionista, mas não o único. O conselho vai enlouquecer. Então convocaremos uma reunião extraordinária para amanhã. Arthur estava determinado. Quanto aos meus bens pessoais, quero transferir parte para uma fundação que ajude mães solo e mulheres em situação de vulnerabilidade. E a outra parte? Quero viver do meu trabalho, como ela vive. Marcos se recostou na cadeira, estudando o amigo como se tentasse detectar sinais de loucura ou intoxicação. E se ela não te aceitar de volta, mesmo com todo esse sacrifício? A pergunta atingiu Arthur como um soco. Era a possibilidade que vinha evitando considerar, embora soubesse que era a mais provável. Então terei perdido tudo, respondeu honestamente. Mas pelo menos terei tentado viver uma vida mais significativa. Você não pode simplesmente jogar fora tudo que construiu por um impulso romântico, Arthur. Não é um impulso. É uma escolha consciente, baseada em um encontro de algumas horas com uma ex-namorada.
baseada em 3 anos de vazio. Marcos. Arthur se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o skyline de São Paulo. Cada novo empreendimento, cada milhão a mais na conta, e a sensação só crescia. De que serviu tudo isso? Tenho uma mansão onde mal durmo, carros que mal dirijo, uma vida que é mais aparência que substância. Marcos observou o amigo em silêncio por um longo momento, então suspirou derrotado. Tudo bem, vou preparar os documentos. Ele fez uma pausa, mas com uma condição. Qual? Não transferimos tudo imediatamente. Criamos um fundo fiduciário que você não pode tocar por 1 ano. Se depois desse período você ainda quiser seguir com esse plano, então finalizamos a transferência. Arthur considerou a proposta. Era razoável. Uma salvaguarda contra uma decisão possivelmente impulsiva. Justo. Mas quero que parte do dinheiro vá para a fundação imediatamente. E preciso de um lugar para morar que seja compatível com o salário de um gari. Isso eu posso providenciar. Marcos assentiu. Tenho um primo que é síndico de um prédio simples na Zona Leste. Posso conseguir um apartamento pequeno para você. Mobiliado? Básico. Nada de luxos. Marcos balançou a cabeça, ainda incrédulo. Quando você pretende começar esse experimento social? Segunda-feira. Segunda? Isso é em 2 dias, Arthur. Ela me deu um ultimato. Ou estou lá às 4h30 da manhã ou perco a chance. Marcos ergueu as mãos em sinal de rendição. Vou preparar tudo, mas quero registrar meu protesto. Acho que você está cometendo o maior erro da sua vida. Ou corrigindo o maior deles. Arthur sorriu, sentindo uma determinação que há muito não experimentava. O fim de semana passou em um turbilhão de atividades. No domingo à noite, Arthur estava instalado em um apartamento de 45 metros no Belenzinho, não muito longe do endereço que Luísa havia indicado. Era um prédio antigo, com elevador que frequentemente quebrava e paredes finas o suficiente para ouvir as discussões do casal vizinho. O contraste com sua cobertura triplex não poderia ser mais gritante. Ali havia uma pequena sala combinada com cozinha, um quarto com cama de solteiro e um banheiro onde mal cabia para se virar. A mobília era básica e funcional, nada de design italiano ou madeiras nobres. Em uma mochila, trouxera apenas o essencial, algumas mudas de roupa simples, compradas às pressas em uma loja de departamento, produtos de higiene pessoal e seu telefone. Não o de executivo, mas um modelo básico adquirido especialmente para essa nova fase. Seu coração disparou quando o alarme tocou às 3h45 da manhã de segunda-feira. Nunca havia acordado tão cedo, exceto em viagens internacionais. Tomou um banho rápido, vestiu jeans, camiseta e uma jaqueta leve, roupas compradas especialmente para parecer comum, um trabalhador qualquer a caminho do serviço. Na cozinha minúscula, conseguiu fazer um café forte na cafeteira barata que o síndico havia deixado, junto com alguns utensílios básicos. Sem tempo para mais nada, saiu para a rua ainda escura, sentindo o frio da madrugada paulistana. O endereço que Luísa havia fornecido era a sede regional da Companhia de Limpeza Urbana, um galpão amarelado onde dezenas de trabalhadores já se reuniam, alguns conversando em pequenos grupos, outros silenciosos, ainda lutando contra o sono. Arthur sentiu-se deslocado, um estranho invadindo um mundo que não era seu. Procurou por Luísa entre os uniformes laranjas, mas não a encontrou. Em vez disso, foi abordado por um homem de meia idade com expressão severa e prancheta na mão. Você deve ser o novato que o diretor ligou avisando, disse o homem, olhando-o de cima a baixo com desconfiança. Arthur, certo? Sim, senhor. Arthur estendeu a mão, um gesto automático de seus anos corporativos. O homem ignorou o gesto, entregando-lhe um uniforme laranja dobrado e um par de luvas grossas. Sou Gilberto, supervisor do setor 3. Pode se trocar ali. Apontou para um conjunto de armários metálicos. Rápido, o caminhão sai em 10 minutos. Arthur assentiu, dirigindo-se para onde o homem havia indicado. Enquanto vestia o uniforme, percebeu os olhares curiosos dos outros trabalhadores.
Claramente, ele não se encaixava. Suas mãos sem calos, sua postura, seu jeito de falar o denunciavam como um forasteiro. Primeira vez varrendo rua, playboy? Um homem de aproximadamente 50 anos, rosto marcado pelo sol e mãos calejadas, perguntou enquanto amarrava as botas. É tão óbvio assim? Arthur respondeu, tentando soar amigável. Tá escrito na sua testa. O homem riu, mas sem hostilidade. Sou o Zé Carlos. Estou nessa há 15 anos. O que te trouxe pra cá? Perdeu uma aposta? Algo assim. Arthur sorriu. Uma aposta comigo mesmo. Bem, seja bem-vindo ao mundo real. Aqui não tem cafezinho gourmet nem ar-condicionado. Zé estendeu a mão calosa, que Arthur apertou firmemente. Fica na minha equipe hoje. Vou te mostrar as manhas. Obrigado, Ele fica na minha equipe, Zé. A voz feminina fez os dois homens se virarem. Luísa estava parada ali, já com o uniforme, cabelo preso e expressão neutra. Não havia surpresa em seu rosto. Apenas uma leve tensão, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Ele é seu conhecido, minha Luísa? Zé perguntou, curioso. Um velho amigo, ela respondeu secamente. Vamos, Arthur. O caminhão já vai sair. Arthur seguiu-a até o pátio, onde diversos caminhões e equipes se organizavam para partir para diferentes setores da cidade. Você realmente veio? Ela falou finalmente quando estavam afastados dos outros. Eu disse que viria. Achei que desistiria ao ver o horário, ou o endereço. Havia uma ponta de desafio em sua voz. Eu fiz uma promessa. Ele sustentou seu olhar. E pretendo cumpri-la. Antes que ela pudesse responder, o supervisor chamou. Equipe 3, no caminhão, hoje vamos fazer a Paulista e região. Arthur sentiu um frio na barriga. A Avenida Paulista era o coração financeiro da cidade, onde ficava a sede de sua empresa, onde ex-colegas, funcionários e parceiros de negócios transitavam diariamente. Era como se o universo estivesse testando sua determinação logo no primeiro dia. E está pronto para isso? Luísa perguntou, notando sua hesitação. Não, ele respondeu honestamente. Mas vou fazer mesmo assim. Ela assentiu, um leve sorriso aparecendo no canto de sua boca. Então vamos lá, empresário. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Subiram na traseira do caminhão junto com outros 8 trabalhadores. O veículo arrancou com um solavanco, levando Arthur para seu primeiro dia em uma vida que, até poucos dias atrás, jamais imaginaria viver. O caminhão avançava pela cidade ainda adormecida, enquanto ele tentava absorver cada detalhe, cada sensação, cada olhar dos novos colegas. Esta não era mais uma aquisição empresarial ou uma manobra estratégica. Era uma tentativa desesperada de reconquistar algo muito mais valioso que qualquer fortuna, a chance de ser um homem melhor do que havia sido. Enquanto o veículo serpenteava pelas ruas em direção à Avenida Paulista, Arthur olhou para Luísa, sentada silenciosamente no banco oposto. Ela encarava a cidade que despertava lentamente, uma mão repousando protetoramente sobre a barriga. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a dourar os arranha-céus, anunciando não apenas um novo dia, mas possivelmente uma nova vida para ambos. Os primeiros raios de sol mal haviam despontado quando a equipe de limpeza chegou à Avenida Paulista. O supervisor distribuiu as tarefas rapidamente. Cada dupla ficaria responsável por um trecho e deveriam avançar metodicamente, garantindo que tanto calçadas quanto canteiros centrais estivessem impecáveis antes do início do movimento intenso que caracterizava aquela região. Luísa, você fica com o novato. O supervisor apontou para um trecho que incluía, como que por ironia do destino, o quarteirão onde ficava a sede da Lacerda Incorporações. Ensine a ele como se faz. E você, rapaz? Dirigiu-se a Arthur. Nada de corpo mole. Aqui todo mundo trabalha de verdade. Arthur assentiu, engolindo em seco ao perceber que estaria varrendo literalmente a porta de sua própria empresa. Vamos! Luísa disse secamente, empurrando um carrinho de limpeza na direção dele. Pegue as ferramentas e me siga. Ele obedeceu, carregando desajeitadamente vassouras, pás
e sacos de lixo até o ponto designado. O uniforme laranja era áspero contra sua pele acostumada a tecidos finos, e as luvas, embora novas, pareciam pesar toneladas em suas mãos inexperientes. Comece pela sarjeta, depois a calçada, Luísa instruiu, já trabalhando com a eficiência de quem conhecia bem o ofício. E mantenha-se atento aos carros e aos pedestres. Ninguém presta atenção em garis. Somos praticamente invisíveis até que alguém tropece em nós. A observação o atingiu duramente. Quantas vezes ele próprio havia passado por trabalhadores como ela sem sequer notá-los? Pessoas reais, com vidas, sonhos e dificuldades, que ele havia tratado como parte da paisagem urbana. Os primeiros minutos foram desastrosos. Arthur mal conseguia coordenar os movimentos da vassoura, levantando mais poeira do que recolhendo lixo. Suas costas já começavam a protestar, desacostumadas ao esforço físico prolongado em posição curvada. Você está tentando limpar ou criar uma tempestade de poeira? Luísa comentou, sem parar seu próprio trabalho. Movimentos firmes e contínuos, não sacudidas bruscas. Ele tentou imitar seus movimentos, melhorando ligeiramente a técnica. O sol começava a subir e, com ele, o calor. Em menos de uma hora, Arthur já estava suado, ofegante e com bolhas se formando nas mãos, apesar das luvas. Quer desistir? Luísa perguntou, notando sua dificuldade. Não havia escárnio em sua voz, apenas uma curiosidade genuína. Não, ele respondeu firmemente, ignorando a dor. Estou apenas começando a entender. À medida que a manhã avançava, o movimento na avenida intensificava-se. Executivos apressados em ternos caros, muito parecidos com o que ele costumava ser, passavam apressados, alguns falando ao celular, outros checando relógios luxuosos, poucos notando os trabalhadores de laranja que mantinham suas calçadas limpas. Foi por volta das 8h30 que o inevitável aconteceu. A porta giratória da Lacerda Incorporações abriu-se, e dela saiu Cristina, sua assistente pessoal dos últimos 5 anos. Ela andava apressada, provavelmente a caminho de alguma tarefa urgente, quando seus olhos pousaram distraidamente no gari que varria próximo à entrada. O reconhecimento foi imediato. Ela parou bruscamente, quase derrubando o café que carregava. Senhor Lacerda? A incredulidade em sua voz era palpável. O que? O senhor está fazendo? Arthur endireitou-se, sentindo o peso dos olhares curiosos dos transeuntes que presenciavam a cena. Trabalhando, Cristina, respondeu simplesmente, apoiando-se na vassoura. Como vai? Como vou? O senhor desaparece por dias. O conselho está em polvorosa. Os chineses ameaçam cancelar o contrato, e agora eu o encontro. Vestido de gari, ela olhou ao redor, como se procurasse câmeras escondidas. Isso é algum tipo de programa de reality show? Não, Cristina, é apenas uma nova fase da minha vida. Arthur respondeu calmamente, sentindo o olhar de Luísa sobre si, alguns metros adiante. Por favor, informe ao conselho que minha decisão é final. Marcos tem todos os documentos e instruções. Mas, senhor, o projeto Gran Vita, os investidores, tudo será encaminhado conforme o combinado. Apenas não serei eu a conduzir. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que há muito não exibia. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Pegou novamente a vassoura e voltou à limpeza, deixando sua ex-assistente paralisada na calçada. Ela ainda tentou dizer algo, mas finalmente desistiu, afastando-se enquanto digitava freneticamente no celular, provavelmente relatando o inacreditável encontro. Quando Arthur voltou para perto de Luísa, encontrou-a, observando-o intensamente. Pô, isso foi real? Ela perguntou em voz baixa. Você realmente abriu mão de tudo? De tudo o que não importa. Ele respondeu, retomando a varrição com movimentos agora um pouco mais coordenados. Ainda estou aprendendo o que realmente tem valor. Pela primeira vez desde que se reencontraram, Luísa permitiu que um sorriso genuíno iluminasse seu rosto. E você não vai durar uma semana nesse trabalho. Provavelmente não. Ele concordou, rindo. Mas vou tentar. É uma promessa.
As semanas seguintes foram as mais desafiadoras na vida de Arthur. Seu corpo, acostumado ao conforto e à inatividade, protestava violentamente contra as longas horas de trabalho físico. Bolhas nas mãos transformaram-se em calos. Músculos que nem sabia que existiam doíam constantemente. O cansaço o derrubava na cama simples de seu apartamento mal chegava em casa. Mas havia algo diferente acontecendo dentro dele. Uma satisfação estranha e nova ao final de cada dia, vendo ruas limpas que suas próprias mãos haviam ajudado a transformar. Um prazer simples nas pequenas conquistas. Aprender a usar melhor as ferramentas, conhecer os colegas pelo nome, ganhar gradualmente seu respeito não pelo que possuía, mas pelo esforço que demonstrava. Luísa observava essa transformação com uma mistura de ceticismo e admiração relutante. Nos primeiros dias, manteve distância, como se esperasse que a qualquer momento ele simplesmente desaparecesse, retornando para sua vida de luxo e poder. Mas conforme os dias se tornaram semanas, algo mudou entre eles. Começou com pequenos gestos. Ela trazendo um café extra nas manhãs mais frias. Ele carregando o equipamento mais pesado para poupá-la de esforços durante a gravidez. Conversas curtas durante os intervalos, inicialmente sobre o trabalho, depois sobre o filho que ela esperava e, finalmente, sobre os 3 anos que passaram separados. Por que nunca se casou? Ela perguntou uma manhã, enquanto descansavam brevemente na sombra de uma marquise. Porque ninguém era você. Ele respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Em seu pequeno apartamento, Arthur começou a montar um berço nas horas vagas, usando habilidades que nem sabia possuir, aprendidas com tutoriais online e a ajuda de vizinhos. A notícia de que o playboy que virou Gary estava ajudando uma colega grávida espalhou-se rapidamente pelo prédio e logo ele recebeu ofertas de ajuda, conselhos não solicitados e convites para churrascos comunitários no terraço. Foi em um desses churrascos, um domingo ensolarado de julho, que Luísa apareceu inesperadamente em sua porta. "Posso entrar?" ela perguntou, seu corpo agora exibindo os 7 meses de gravidez com uma beleza que fazia o coração de Arthur apertar. "Claro, só não repare na bagunça." Ele abriu a porta, subitamente consciente da simplicidade do lugar. Ela entrou, observando detalhadamente o pequeno espaço. Os livros cuidadosamente organizados, a cozinha limpa, as ferramentas espalhadas em torno do berço semipronto. "Você está mesmo construindo um berço." Não era uma pergunta, mas uma constatação permeada de surpresa. "Tentando." Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos agora mais longos, sem o corte impecável de antes. Acho que deveria ter começado com algo mais simples, como uma prateleira." Luísa aproximou-se do móvel inacabado, passando os dedos delicadamente sobre a madeira. "Está ficando bonito," ela comentou, voltando-se para ele. "Mas não foi por isso que vim." "Não? Recebi uma ligação do Marcos hoje." Ela sentou-se na única cadeira disponível, ajeitando cuidadosamente a barriga. "Seu advogado." Arthur sentiu um frio na espinha. Havia pedido explicitamente a Marcos que não interferisse, que respeitasse sua decisão. "O que ele queria?" "Me contar a verdade sobre o que você fez." Ela encarou-o diretamente. "Que você não apenas pediu demissão, mas renunciou ao controle da empresa. Que doou metade da sua fortuna para uma fundação de apoio à mãe solo, que está realmente morando aqui, vivendo com um salário mínimo." Arthur engoliu em seco. "Ele não deveria ter te procurado." "Por que não me contou tudo?" "Porque não fiz isso para impressionar você ou para me gabar." Ele sentou-se na beira da cama, único outro assento disponível. "Fiz porque precisava. Ninguém abandona voluntariamente uma fortuna, Arthur." "Eu não abandonei. Apenas descobri um tesouro maior." Seus olhos encontraram os dela. "E nas últimas semanas, aprendi mais sobre mim mesmo, sobre a vida real, sobre o que realmente importa, do que em todos os anos anteriores. E o que descobriu que importa?" Sua voz era suave agora, quase vulnerável.
conexões genuínas, trabalho honesto, a satisfação de construir algo com as próprias mãos, mesmo que seja apenas um berço torto. Ele sorriu. E, principalmente, a chance de ser uma pessoa melhor, para mim e para aqueles que me importam. Luísa ficou em silêncio por um longo momento, estudando o homem à sua frente. Não era mais o executivo implacável de terno impecável, mas também não era apenas um gari de uniforme laranja. Era algo novo, uma versão de Arthur que ela nunca conhecera, mais humilde, mais autêntico, mais presente. Estou com medo, ela finalmente admitiu, a voz quase um sussurro. De quê? De acreditar em você novamente, de deixar você entrar na minha vida e na vida do meu filho. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que trocou caviar por pão com mortadela e que não valeu a pena. Arthur levantou-se e ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos entre as suas, mãos agora igualmente calejadas pelo trabalho. Luísa, eu nunca fui tão feliz comendo pão com mortadela quanto sou agora. Nunca dormi tão bem naquela cama de solteiro quanto em meu colchão de espuma viscoelástica. Nunca me senti tão realizado assinando um contrato milionário quanto me sinto quando vejo uma rua limpa ao final do dia. Uma lágrima escapou pelo rosto dela. E o mais importante, ele continuou, nunca amei ninguém como amo você. Nem antes, nem agora, nem nunca. Mesmo sabendo que estou grávida de outro homem, Miguel não é responsabilidade de outro homem. É uma criança que merece ser amada incondicionalmente. Arthur sorriu. E, se você permitir, seria a maior honra da minha vida poder chamá-lo de filho. Luísa deixou que mais lágrimas caíssem. Livremente agora. Você realmente mudou. Porque você me deu a chance de provar isso. De provar para mim mesmo que sou mais que minha conta bancária ou meu status social. Ela tocou seu rosto, estudando cada linha, cada expressão, como se tentasse memorizar esse novo Arthur. Ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei, e estou disposto a caminhar cada passo dele, no seu ritmo. Ele hesitou. Isso é um sim? Você está disposta a tentar novamente? Em resposta, Luísa inclinou-se para a frente, com a dificuldade natural de sua condição, e colocou um beijo suave nos lábios dele. Um beijo que continha perdão, esperança e a promessa de um novo começo. Quando se afastou, havia um sorriso sereno em seu rosto. Vamos tentar. Um dia de cada vez. 6 meses depois, um modesto apartamento em um bairro de classe média em São Paulo fervilhava de atividade. Era o primeiro aniversário de Miguel, e amigos e familiares se reuniam para celebrar. O apartamento, maior que o antigo de Arthur, mas infinitamente menor que sua cobertura de outrora, estava decorado com balões coloridos e uma faixa que dizia "Parabéns, Miguel!". Na sala, um garoto rechonchudo de olhos brilhantes engatinhava entre as pernas dos convidados, arrancando sorrisos por onde passava. Zé Carlos, o antigo colega da limpeza urbana, conversava animadamente com Marcos, o advogado, uma improvável amizade que se formara nos últimos meses. Dona Cida supervisionava a mesa de comidas, garantindo que tudo estivesse impecável para seu netinho postiço, como carinhosamente chamava Miguel. Luísa observava a cena da cozinha, onde dava os toques finais no bolo. Usava um vestido simples, mas elegante, e parecia radiante. Seus olhos encontraram os de Arthur, que brincava com Miguel no tapete da sala, fazendo o menino gargalhar com cócegas delicadas. Em um momento de pausa nas festividades, Arthur pegou Miguel no colo e aproximou-se de Luísa. Os três formavam uma imagem que ninguém poderia ter previsto um ano antes. Uma família construída não por laços de sangue ou convenções sociais, mas por escolhas conscientes e amor genuíno. Feliz? Ele perguntou baixinho a Luísa, enquanto Miguel brincava com os botões de sua camisa. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. E você? Sente falta da sua antiga vida? Arthur olhou ao redor, para o apartamento modesto, mas aconchegante,
para os amigos diversos que haviam se tornado sua nova família, para o menino em seus braços que o chamava de Papa, mesmo sem compartilhar seu DNA, e finalmente para a mulher à sua frente, que tivera a coragem de dar-lhe uma segunda chance. Que antiga vida! Ele sorriu, com a serenidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. A minha vida começou quando tive coragem de ir além da fortuna. Miguel soltou uma gargalhada espontânea, como se concordasse, e os três riram juntos. Uma família improvável unida por algo muito mais valioso que qualquer fortuna jamais poderia comprar.